Livro do profeta Isaías, no seu capítulo 41, verso 14, diz: Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Em outras traduções, a palavra bichinho é traduzida por verme. Se, prezado ouvinte, se alguém chegasse para você e dissesse: você é um verme, qual seria a sua reação? Uma palavra pejorativa, agressiva? Com certeza a sua reação não seria uma reação favorável. Você ficaria um tanto que nervoso com a palavra, com a pessoa que dirigiu essa palavra agressiva. Mas nós encontramos que esta palavra, o verme, bichinho, ela foi dirigida primeiramente por Davi. Ele se considerava assim e, por incrível que pareça, uma palavra que foi aplicada para o Senhor da Glória, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É o que nós encontramos no Salmo 22, um salmo messiânico, aonde Davi, ele utiliza essa expressão: mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Esse era o sentimento que Davi passou, importância desse grande homem que foi de acordo com o coração de Deus. Ele prevendo, nesse verso primeiro do Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Então, um sentimento em que Davi se enquadrou, o próprio Senhor Jesus se enquadrou, e Deus utiliza aqui para falar de Israel. E até que ponto nós podemos ou não nos enquadrar com essa definição de um verme, de um bichinho? Uma das maiores obras que o Espírito Santo faz na nossa vida é o real sentido da convicção de pecados. Enquanto o ser humano, uma pessoa que se aproxima de Deus, não tiver um real sentido de que é um pecador, tem uma natureza pecadora, que não merece nada da parte de Deus, tudo é pela graça, pela grande misericórdia de Deus, o seu coração continuará com bastante resquícios do orgulho, da soberba, a mesma soberba que é o pai de todos os pecados, que foi colocada no coração do homem quando da sua queda ali no jardim do Éden. A mesma soberba que teve Satanás de querer ser igual a Deus. Quando reconhecemos o nosso estado de pecaminosidade, que não merecemos nada, podemos também nos enquadrar com essa expressão
E podemos ver que não é uma expressão que foi utilizada pelo profeta Isaías para o povo de Israel. Não é uma expressão de menosprezo, mas é uma expressão até que carinhosa de quando reconhecemos da nossa pequenez, que nós somos pó, diante da grandiosidade de Deus, reconhecer que a nossa alma e o nosso espírito, ele está dentro de uma embalagem que é o nosso corpo, uma embalagem extremamente fragilizada, que pode ser acometida de repente por doenças, por um acidente, e dessa maneira nós reconhecemos o como somos fracos. E essa palavra, ela foi dada num contexto quando o povo de Israel estava para retornar do cativeiro babilônico, retornar para Judá, para a reconstrução de Jerusalém. E o povo estava um tanto que temeroso. E aqui o Senhor está dizendo através do profeta Isaías um acontecimento que se daria 100 ou 150 anos depois, quando o Senhor iria suscitar um justo. Não que essa pessoa fosse justa diante do Senhor, mas justa diante dos propósitos justos de Deus, de utilizar-se até de ímpios, como foi o caso de Ciro, o persa, que nasceu do relacionamento do rei Assuero com Ester, a judia. E este homem, então, usado por Deus, ele fez um edito para a liberdade do povo judeu pudesse retornar para a terra de Israel, de Judá, de Jerusalém. Então ele trata Israel como servo meu. E a palavra que é bem repetitiva nessa porção bíblica do capítulo 41 de Isaías, essa expressão servo meu, mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. A importância que Deus considerava o servo, uma definição que eles eram pela graça de Deus e pela vocação de Deus. Então Deus tinha um tratamento para com o povo de uma maneira geral e colocava o pai desse povo, que foi Abraão, que era um servo de Deus, um título muito honrado, que podemos ver no Antigo Testamento, na palavra do Senhor, mesma consideração Deus tinha para com Moisés, Números capítulo 12, verso 7, também com Davi, 2 Samuel, capítulo 3, verso 18, com os profetas, Jeremias 7, verso 25, e principalmente com o Senhor Jesus Cristo, que também tem
essa denominação, conforme podemos ler em Isaías 42, verso 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. A consideração que nós, através do Senhor Jesus Cristo, também somos colocados como servos do Senhor. Mas aqui existe essa denominação bichinho de Jacó, como se fosse um verme que descreve o que eram em si mesmo. Então, esse verme, esse bichinho, o Senhor estaria dizendo para este povo que ele realizaria grandes coisas, profundas coisas, através deste povo. E da mesma maneira, quando nós nos colocamos humildemente debaixo da mão do Senhor, o Senhor, quando esvaziamos do nosso ser, quando tomamos a nossa cruz, o Senhor, Ele tem a facilidade de operar em nós e através de nós. E diz que esse bichinho, imagine um vermezinho, ele vai preparar trilho novo, uma expressão agrícola, aonde fissuras seriam colocadas, abertas na terra muitas das vezes dura, para se colocar as sementes para a plantação. É isso que ele diz no verso 15: eis que te prepararei trilho novo. E esse trilho novo que tem dentes agudos. Os dentes mais agudos que nós temos para triturar os alimentos são os chamados caninos. Dente com raiz profunda, bem implantado. E com esses dentes, esses bichinhos, esses vermes, esse povozinho de Israel, estariam fazendo com que os montes trilharás e moerás, e os outeiros, que são elevações menores, tornarás como palha. Essa expressão agrícola, ela tem uma aplicação espiritual do que Deus pode fazer em nós e através de nós. Deus pode transformar esses vermezinhos em potências para que realmente as coisas aconteçam através dos instrumentos que Deus tem levantado através da salvação em Cristo Jesus, como herança que nós somos em Cristo Jesus, para realizar boas obras que glorifiquem, que dignifiquem o Senhor Jesus Cristo. E assim, nós vimos o cumprimento através da palavra do profeta na vida do povo de Israel, no seu retorno para Judá, principalmente através de Esdras, de Neemias, como Deus abençoou aquele povo, e como através de Cristo o Senhor tem abençoado a sua igreja, e a sua igreja tem procurado continuar esta grande obra. Então, prezado ouvinte, você precisa se conscientizar
de que, apesar da sua fragilidade, o Senhor é aquele que te diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Palavras de ânimo, em que muitas das vezes você pode estar passando por situações difíceis, circunstâncias que parece que não existe escape, mas Deus está contigo, é o que a palavra de Deus diz. Isaías 40, verso 9 diz: Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis aqui está o vosso Deus. E assim, essa providência da parte de Deus, como Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Mesmo que haja oposições contra o seu trabalho para com Deus, promessa de Deus diz: Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Essa é a promessa da parte de Deus para nós, que somos servos escolhidos de Deus, conforme Efésios capítulo 1, do verso 3 a 12. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, fala que nós somos geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Podemos, portanto, nos apropriar dessas promessas e não devemos temer a força humana, pois Deus está conosco. E Ele está conosco para quê? Para outorgar graça e força para enfrentarmos todas as circunstâncias que aparecem nas nossas vidas, ajudar-nos nas dificuldades, colocando paz no nosso coração e sustentar-nos com o seu amparo. Eu te ajudo, diz o Senhor para você nesta manhã, porque o teu Redentor é o Santo de Israel. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Que você possa viver essa palavra, que você saiba que o Senhor teu Deus é que te esforça, te ajuda e que te sustenta, e que a alegria do Senhor é a nossa força. Receba esta palavra no seu coração e viva, pratica como uma orientação desse momento que você está vivendo agora na sua vida.
Oramos em nome do Senhor para que essa palavra seja uma palavra de vida para você. Amém.